Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Glória! Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 3. Um dia Neemias estava vivendo uma vida tranquila. Ele era copeiro do rei, tinha acesso à comida do rei, à bebida do rei. Aí ele encontra um conterrâneo, pergunta como estão as pessoas em Jerusalém. E aí alguém diz para ele assim: olha, eles estão em extremo aperto, muitos passando dificuldade, passando fome. E diz a palavra que Neemias se assenta, chora, lamenta, mas ele vai entrar num propósito de jejum e oração. E quando ele entra num propósito de jejum e oração, ele começa a receber um chamado de Deus, começa a receber uma chamada de Deus para a vida dele tão poderosa, que essa chamada vai mexer com ele de uma forma muito séria. Aí o Neemias decide ir até Jerusalém e reconstruir os muros. E o que isso tem a ver com o texto que nós vamos ler agora? Miqueias também foi um profeta diferenciado. Aliás, a maioria dos profetas que Deus levantou de grande destaque tiveram um ministério diferenciado. O texto diz, amados, e para quem estuda um pouquinho, você pode aprender isso, por exemplo, estou vendo ali o evangelista, o Sandro, que é o nosso líder de teologia. Nós temos aqui o curso de teologia, que é gratuito, para a pessoa aprender a palavra de Deus, E a teologia, ela explica que existe a divisão no Antigo Testamento entre os livros dos profetas, os chamados profetas maiores e os profetas menores. Os chamados profetas menores recebem esse nome não porque são menores de importância, mas simplesmente porque seus relatos são livros menores, não são como Isaías, que tem 66 capítulos, por exemplo, mas a importância das suas profecias não são menores. E quando você estuda um pouquinho sobre esse tema, você descobre que o Miqueias foi o profeta que anunciou o silêncio de Deus. Quando a Bíblia ela vai ser impressa, normalmente, a maioria das Bíblias tem como uma forma até mesmo profética, vamos dizer. Antigamente você comprava uma Bíblia e aí você finalizava o Antigo Testamento, e entre o último capítulo de Malaquias e o primeiro capítulo de Mateus, normalmente se tinha uma folha em branco, e aquilo tinha um porquê. Representava os 400 anos que Deus não se manifestou e não falou com a humanidade de forma alguma. E o Miqueias foi usado para anunciar esse silêncio de Deus. Eu vou ler o capítulo 3 do livro de Miqueias. Não é um livro tão comum de se ler, por isso que eu estou dando um tempo maior para você achar. Miqueias capítulo 3.
Eu vou ler a partir do versículo 5. E é uma profecia, inclusive, que é chamando a atenção de outros profetas. Acharam? Miqueias capítulo 3, o verso 5 está dizendo o seguinte: assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. A princípio você vê o quê? Que são profetas interesseiros. Olha que coisa interessante, ó. Profetas que fazem errar o meu povo, que quando tem algo para pôr nos dentes, que tem algo para morder, eles clamam por paz. Mas contra aqueles que nada lhe mete na boca, preparam guerra. Então é mais ou menos assim: se essa pessoa que me favorece, eu profetizo bênção. Mas se essa pessoa não me favorece, eu taco o pau nela, é maldição. Existia profetas assim já naquela época. Aí o versículo 6 vem a profecia, ó. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então quero que você entenda o seguinte: o Miqueias vem de uma geração em que os profetas diziam para o povo: vai ser bênção, vai ser paz, Deus vai falar, Deus vai isso. Só que o Miqueias vem com uma pregação totalmente contrária. A profecia dele vai contrária à profecia dos outros profetas. Mas o versículo 8 ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, ó: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então ele está dizendo: quem vai me dar força para ir contra tudo e contra todos é o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus vai vir sobre mim e vai me dar força para que eu, ainda que tenha que ir contra muita gente, o Espírito de Deus é comigo. Então esta mensagem, ela vai ser intitulada como um servo, uma serva, um profeta, alguém chamado por Deus, que decide ir no caminho contrário, na contramão da sociedade, na contramão do mundo, e não é fácil. Mas aquele que é cheio da força do Espírito Santo, ele sabe muito bem que o Senhor é quem lhe dirige os passos. Você quer ser fortalecido pelo Espírito Santo? Então nós vamos pedir isso para o Senhor, porque eu já te adianto, não vai ser fácil. Você pode sofrer retaliações, perseguições, muita gente contrária, mas o Espírito Santo vai te dar a força necessária. Vamos ler o verso 8 todos juntos, eu leio e você repete. Mas de certo que eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo. Levante a sua mão direita e diga: eu quero ser cheio da força do Espírito Santo. Amém. Agora desocupe as mãos para nós podermos glorificar a esse Deus, aplaudir a Ele.
E enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Eu convido você que está assistindo agora pela internet, você que ouve agora pelo rádio, junte-se ao povo de Recife nesta noite e vamos dar para Jesus um glória a Deus bem alto, bem forte. Vamos aplaudi-lo. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor. Oh Deus bendito, fale e não te cales. Fale com cada vida neste lugar e quem acompanha pela internet à distância. Envie a tua palavra e que a tua palavra vá e produza resultado para a glória do teu nome. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Queridos, eu vou te dar um exemplo. E não é uma questão de a pessoa estar certa ou errada, mas eu quero que você entenda o que é quando uma pessoa está determinada a fazer algo ou a viver algo. Essa pessoa não pode se preocupar com as contrariedades que ela vai viver. A nossa diaconisa ali, a Cacilda, tem um esposo dela que é presbítero aqui da igreja, o Eduardo. Os filhos dela são obreiros aqui, o Vinícius, a Carolina. Em frente à casa deles, tem um camarada que resolveu fazer uma obra ali. O que era ali? Tinha umas casas que era para alugar? Eram residências. E ele decidiu fazer lá uma reforma, uma reconstrução. Nesse trabalho que ele foi fazer, começaram a arrancar muita terra e muito entulho. Não estou dizendo que ele está certo, mas ele decidiu colocar na rua, bem aqui, ó, perto do chamado lá, o Bar da Fossa, que tem ali perto, né? Misericórdia. E algumas vezes que eu fui visitar eles lá na casa deles, eu fui observando. A maioria das pessoas que passam ali já passam reclamando do cara. Oh! Segundo a Cacilda, até o Eduardo, o marido dela, tá agoniado com aquele monte de terra na porta da casa. Para manobrar o carro é um sufoco. Não passa mais 2 carros na rua. Se vier um carro de lá ou para cá, um tem que parar e esperar o outro passar bem no cantinho, porque tá aquele entulho de terra assim, ó. Repito, não quero dizer que esse homem esteja certo, mas eu quero que você comece a pensar na mente dele. Toda obra traz transtorno. Não sei se você já viu isso em alguma obra. Normalmente você pode ver isso, uma faixa, uma placa, onde está escrito assim, ó: desculpe-nos pelo transtorno, estamos em obras. Esse camarada resolveu reconstruir, fazer uma obra ali naquele terreno, e o que ele encontrou de inimizade no bairro não é brincadeira não, mas tem muita gente no bairro que tá falando dele, tem uns que estão mandando ele para cada lugar, que só Jesus na causa. Você acha que quando ele pensou em colocar a terra ali na rua, repito, não estou dizendo que ele está certo, mas você acha que ele não imaginou que ia ter gente que ia reclamar? Que a vizinhança ia achar ruim? Só que ele está preocupado com o que a vizinhança está falando? Ele está preocupado em terminar a obra dele. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós recebemos uma direção vinda do Pai, vinda de Deus, muitas vezes esse direcionamento que Deus nos coloca pode ir contra a sociedade, contra a família, contra princípios religiosos. Eu já contei aqui que uma vez uma mulher me procurou na igreja dizendo que ela queria se batizar, mas ela estava receosa porque a família dela era católica apostólica romana,
Ela disse: pastor, quando eu disser para a maninha que eu vou deixar de ser católica para virar crente, eu vou arrumar uma baita de uma inimizade na família. E eu li para ela um texto que o apóstolo Pedro dizia assim, que mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. Então o que está acontecendo? Esta mulher, para poder agradar a Deus, ela teve que entrar no sentido totalmente contrário, na contramão. Então viver, andar na contramão não é fácil, amados. Você já viu quando uma pessoa não sabe, entra num bairro e pega uma rua contramão, um desespero, todo mundo... Um assobio, e aí o carro que vem de frente já começa a dar o farol para a gente, né? Está na contramão! Porque quando você entra na contramão, você está indo no sentido contrário. E ninguém quer. Só que vamos levar isso agora para o mundo espiritual. Todo mundo profetiza de um jeito, só que Deus me deu outro jeito. O jeito que Deus me deu é diferente. A forma que Deus vai me usar é diferente. E eu preciso acreditar que se Deus me deu essa direção e esse caminho irão me levar para a vitória. Eu preciso crer nisso. E não ficar preocupado em agradar A ou B, fulano, ciclano e beltrano. A minha maior preocupação deve ser agradar ao meu Deus. Só que quando nós decidimos ir na contramão, é óbvio que andar na contramão significa que você vai ter do outro lado confrontos, afrontas, perseguições. Para você entender, por exemplo, o profeta Jeremias. Jeremias, enquanto todo mundo dizia assim, daqui a pouco Deus vai acabar com esse negócio de Babilônia e nós vamos voltar para Jerusalém, vai ser rápido o agir de Deus. O Jeremias chegava e dizia assim, vai levar 70 anos. Enquanto todo mundo está indo para um lado, o Jeremias está indo para o outro. E o que é você ser uma pessoa que anda na contramão? É exatamente você ser a pessoa que tem um posicionamento diferente, você ser uma pessoa que se comporta diferente, que age diferente. A televisão, a internet, alguns filmes, séries, novelas, às vezes eu fico vendo o pouco de TV que eu assisto. Você põe lá numa novela uma coisa para criança, está uma criança de 6, 7 anos falando com a mãe de igual para igual. O que essa mensagem passa para uma criança que está assistindo? Que ela pode agir daquele jeito. O que você, esses dias, acho que foi sexta-feira, não sei que dia que foi, acho que foi quinta-feira, estava em casa lá, liguei a TV, não tinha um costume, mas estava passando Malhação. E na novela Malhação, 2 jovens filhas estavam falando com o pai, você vai ter que me falar, quase botando o dedo na cara do pai. Porque hoje o mundo leva o adolescente, o jovem, a ir por esse caminho. Só que aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Só que tem um detalhe, todas as tuas amigas falam como com a mãe dela? Mãe, cala a boca. E aí você acha que isso aí é o normal e começa a andar por esse caminho. Só que aí vem Deus através da palavra e diz, não, o caminho não é esse não, o caminho é esse aqui, sim senhor, sim senhora, o caminho da obediência. E o que acontece com a juventude, não somente de cristãos, mas num geral hoje, acontece aquilo que a juventude passa, porque na escola
no colégio, na rua, na vizinhança. O filho chega para o pai e para a mãe, quer fazer tal coisa, quer ter tal comportamento. O pai e a mãe tentam proibir, dizendo que não vão fazer. E qual é a palavra que eles usam muito? Mas todo mundo faz. Aí vem aquela velha frase que eles gostam que a gente diz, né? Mas você não é todo mundo. Já ouviu a expressão Maria vai com as outras? Todo mundo está indo para lá, eu também quero ir, ué. Todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. E aí é onde entra o servo que decide ir no caminho contrário. Todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, mas o meu Deus disse que não era para eu fazer. A palavra do Deus que eu sirvo diz que não é para eu fazer desse jeito aí. Os teus amigos, as tuas amigas vão dizer, não, mas todo mundo faz, é assim mesmo. E aí você decidida a dizer, mas eu não vou fazer, porque eu decidi andar na direção e no caminho do Senhor. É contrário. E quando você vai para o caminho contrário, você é taxado de louco, você é taxado de careta, você é taxado de são vários adjetivos. Quem está entendendo isso? E aí, o que aconteceu com Jeremias quando ele decidiu ir para o caminho contrário? Meu Deus, foi colocado numa cadeia, foi preso. O que aconteceu com João Batista? Que o rei Herodes, ou melhor, uma autoridade que era o Herodes, camarada largou a mulher, largou a família e foi morar com a novinha, arrumou uma outra mulher. Todo mundo chegava e dizia, seu Herodes, que mulher bonita que agora você encontrou. Dona Herodias, um puxa-saco danado. De repente aparece um cheio do Espírito Santo e diz assim, está errado esse negócio, viu? Esse negócio de você ter largado tua família para morar com amante, está errado, Deus não se agradou disso não. E o que ele ganhou com isso, minha gente? Perseguido. Passou a ser perseguido. Ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele não falava do jeito que todos os outros falavam. Ele não tinha esse negócio de medir palavras. Mas amados, quem tem chamado de Deus, quem está no caminho do Senhor, o Senhor garante que essa pessoa viva o melhor da terra. O profeta Elias, um dia, o rei Acabe chegou na terra de um homem, disse assim, Nabote, eu quero essa vinha para mim, me vende. O Nabote disse, rei, eu não quero vender essa terra, porque essa vinha é uma herança de família, isso aqui era do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai me passou, um dia eu vou passar para os meus filhos, mas eu quero, você tem que me dar, eu vou trocar, eu te dou uma outra, você me dá essa. Não, rei, o rei foi lá e tomou na força, quase mata o homem. Todo mundo dizendo, nossa, que rei, cheio de autoridade. Meu amado, minha amada, lá vai o profeta Elias e diz, rei, Deus viu o que você fez, isso não vai ficar por isso não. Deus viu que você usou a tua autoridade para tomar algo que era direito de um homem. Aí o Acabe se casa com a tal da Jezabel, patrocina adoração a Baal, levanta altares e estátuas para Baal, e todo mundo e tinha gente que estava até adorando Baal também. O profeta Elias chega e diz assim, agora nós vamos ver quem é Deus de verdade. Faz uma convocação, o fogo de Deus desce, ele mata os profetas. O que ele ganhou com isso? Perseguição. Vou acabar com a tua vida, Elias. Aí o Elias ficou lá todo triste. Deus manda um anjo levar pão para ele, levar água e dizer, levanta Elias, come e bebe, porque muito grande ainda vai ser a tua caminhada.
Eu sei que não é fácil você ir na contramão desse mundo. Eu sei que não é fácil você ir no sentido contrário. Eu sei que não é fácil você abrir mão de tantas coisas para fazer aquilo que Deus ordenou para você fazer. Mas se você está no caminho da obediência, o Senhor te envia o pão, o Senhor te envia água, o Senhor te envia provisão, o Senhor te abre portas e o Senhor te dá toda a provisão necessária para que você não venha sofrer dano algum. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Tenha coragem de fazer o que o Espírito Santo colocar o teu coração para fazer. Tenha ousadia para andar na presença de Deus. Não é fácil andar na contramão do mundo. E o dia que você estiver fraco, achar que é muito difícil. Hoje eu estava pregando essa mensagem e me lembrei de uma época que eu trabalhava lá no centro de São Paulo, né? E alguns irmãos disseram que aqui no Recife não é diferente. São Paulo, 6 horas da manhã, você chega na estação da Sé para pegar o metrô. É tanta gente, meu Deus do céu. Você chega ali, encosta, vai todo oprimido assim. Aí você chega aqui, para na coisa aqui, o trem encosta, quando abre a porta, você não precisa nem fazer serviço nenhum. A multidão atrás já faz o quê? Bota tu lá dentro. É assim também no Recife? O trem aqui também é assim, o metrô? Sangue de Jesus tem poder, né? Que Deus abençoe mesmo o trabalhador. Só que olha só, já aconteceu contigo? De um dia você está no trem já, e você tem que descer naquela estação? Porque nesse sentido, para entrar é moleza, né? Você só endurece o corpo aqui, a multidão te leva. Mas o dia que você está lá dentro e precisa sair contra a multidão, é fácil? Você está querendo ir, todo mundo ir no sentido contrário? Você que é o doido, você está maluco, todo mundo está indo para lá e você quer ir para outro sentido. Pois é, mas o meu sentido é outro. E é exatamente assim que acontece no mundo espiritual. Você tem um caminho a trilhar, e esse caminho muitas vezes vai te levar a ser contra muita gente. Só que tem um detalhe aqui que nós vamos entender, amados. O livro de Isaías vai dizer no capítulo 40, que quando a pessoa está fraca, ela recebe a força de Deus. Então quando eu entro num caminho, e esse caminho é uma contramão, eu estou sendo bombardeado do sentido contrário, aí vem a força de Deus nas minhas costas, a mão do Todo-Poderoso, e me faz romper aquela multidão, porque eu vou chegar no meu objetivo. Isaías 40, versículo de número 28, olha o que diz a palavra. Isaías 40, 28, quem achou diga amém. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, ó glória, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão, se fatigarão, os jovens certamente cairão. Vamos entender e interpretar a palavra com sabedoria, amados. Quem são os jovens que se cansarão e que cairão? São aqueles que estão tentando caminhar no seu próprio caminho por suas próprias forças, porque independente de ser jovem, adulto ou velho, a palavra diz no versículo 31, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam em Deus, os que estão no caminho reto do Senhor, serão fortalecidos por Deus e alcançarão seus objetivos de vida. Eu aconselho e quero te encorajar nesta noite a dizer: eu vou obedecer e andar no caminho do Senhor, ainda que eu vá contra tudo e contra todos. Aleluia. Não é fácil. Eu gosto muito da história do Célio Couto. E eu me lembro quando um dia eu estava sentado e ele contou essa história. Ele contou o testemunho dele. Como que o sentido é diferente, né? O Célio Couto conta a história que antes de conhecer Jesus, ele viveu na noite carioca, na noite paulistana, teve contato com muitos artistas. Alguns dias atrás ele fez aniversário, alguém até postou lá um vídeo, e no vídeo aparecia a foto dele com Xuxa, com Milton Nascimento, Maria Bethânia, esse povo todo aí. Só que ele foi na Paz e Vida e entregou a vida para Jesus. E quando ele foi para a Paz e Vida, entregou a sua vida para Jesus, ele começou a frequentar a igreja, foi ajudando na obra. E um dia uma membro da igreja, que sabia da história dele, do testemunho, chegou em casa dizendo: olha, tem um rapaz lá na minha igreja, que ele tem foto com a Xuxa, ele tem foto com não sei quem, ele viveu no meio desse povo, ele está lá na igreja agora. Aí uma parente dessa mulher disse: eu quero ir lá saber quem é esse homem, quero saber se essa história é verdade mesmo. Só que elas não foram na igreja num dia de culto, era uma segunda ou uma quinta-feira, não sei, não estava tendo culto, e o pastor estava reformando o altar, e o Célio se candidatou para ajudar na obra. Então quando as irmãs entraram na igreja, ele estava com um chinelo de dedo, uma bermuda velha toda rasgada, todo sujo, porque estava mexendo massa, estava ali carregando areia, o pedreiro colocando piso, e aquela coisa de maquita, aquela poeira que sobe, né, de azulejo, de coisa de piso. Aí a irmã veio e encostou aqui: ô irmão Célio, ó, essa aqui é minha irmã, ela ficou curiosa da tua história, e ele está lá ajudando e cortando coisa, a poeira subindo. Aí a mulher disse assim: é verdade que você tem foto com a Xuxa, com a Maria Bethânia, que você já foi em vários lugares, você trabalhou no Canecão, aquela coisa toda? Ele: é, sim, é verdade. Aí a mulher viu ele todo sujo daquele jeito, ela trouxe uma frase, uma pérola, disse assim: mas me explica, rapaz, como é que você abandona todo aquele luxo para estar aí no meio desse lixo? Ele respirou e disse assim para ela: não, minha senhora, a senhora não está entendendo. Eu abandonei aquele lixo que eu era, que eu vivia. Eu estou aqui agora no maior luxo que alguém pode estar, porque é um privilégio alguém poder trabalhar para Deus e para a casa do Senhor. O luxo não é aquele mundo que eu vivia, não. Eu saí de lá para poder viver no altar. A minha vida agora pertence a Jesus Cristo, meu Senhor. Quando ele decidiu abrir mão daquela vida, o que ele perdeu? Amigos. Muita gente que antes batia no ombro dele, dizia assim: você é maravilhoso. Muita gente o abandonou. O Célio agora ficou louco, o Célio agora está maluco com essa história de crente. Mas ele decidiu
ir na contramão do mundo e pegar o caminho que se chama Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é você ir na contramão? É você estar aí, tem um trabalho com carteira assinada, tem o seu salário todo mês, de repente o Espírito Santo chega assim e fala: o que você acha de você ser dono do teu próprio negócio? Aí alguém chega e fala: você é doido, rapaz? Tanta gente procurando emprego, você vai abrir mão do teu agora? Você não está vendo a crise? Você não está vendo aí a dificuldade? E a pessoa dizendo: mas eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero te dar uma palavra de incentivo. Quando nós andamos no caminho do Senhor, por mais que nós nos encontramos em situações adversas por causa dessa escolha, quando não tiver mais o que fazer, Deus opera um milagre. Olha só o que aconteceu. A teologia chama esse do maior milagre do Antigo Testamento. O povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. Eles estavam seguindo o seu caminho, quando de repente a nuvem que conduzia eles parou. E eles sabiam que quando a nuvem parava, era para o povo parar a caminhada. Moisés entra naquela nuvem e Deus fala com ele. E o que é que Deus fala com Moisés? Moisés, diga para os filhos de Israel que voltem. Você está entendendo o que é que Deus estava mandando o povo fazer? Eles já estavam seguindo aquele caminho, dizendo: é o caminho para a terra prometida, é o caminho certo, é por aqui que a coisa vai dar certo, é desse jeito aqui que o negócio vai fluir, é aqui que eu vou, já estou decidido, é desse jeito, é para lá que eu vou. Aí Deus vem e diz assim: nananina não, você vai voltar, retroceder, você vai para o caminho contrário, você vai pegar o caminho oposto. Meu irmão, nós precisamos ter muita sensibilidade espiritual, confiar demais em Deus e confiar demais no Senhor, que Ele fará as melhores escolhas para nós. Tem que ter muita fé. Você está aí, indo no caminho, e aí Deus está usando o profeta, está usando o pregador para dizer: não é esse caminho aí não, volta. Alguém chega para Moisés e diz: mas Moisés, nós já caminhamos tanto, vamos voltar para lá de novo. Pois é, mas foi Deus que mandou. Alguém podia dizer: Moisés, mas o inimigo está vindo aí atrás, você não sabe que o faraó está vindo aí. Mas foi Deus que mandou. Mas Moisés, lá é perigoso, porque Deus disse: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem em Pi-Hairote. O significado de Pi-Hairote: um beco sem saída. E lá o povo estava obediente, porque o que eles fizeram? Mudaram a direção, voltaram para o sentido contrário, chegaram em Pi-Hairote, diz a palavra, que eles tinham um mar vermelho diante deles. Mas quando a gente está na obediência, meu irmão, aprenda isso, quando você está no caminho da obediência, você pode ir contra todas as probabilidades, você pode ir contra toda a ciência humana, mas se você está no caminho da obediência de Deus, quando você se vê no beco sem saída, quando você se vê onde não há o que fazer, é nessa hora que Deus diz: Moisés, toca o cajado no mar, porque o mar vai se abrir. E aquele povo viveu o maior milagre do Antigo Testamento. Passaram no meio do mar em seco e viram o mar consumir Faraó e os seus cavaleiros.
Por que eles viveram esse milagre, gente? Porque tiveram a coragem de mudar a rota. Tem que ter muita humildade para retroceder, para voltar atrás. Tem que ter muita humildade. Tem que ser muito humilde e confiar muito em Deus para aceitar um cargo ser rebaixado, para aceitar ser liderado. Tem que confiar em Deus. Mas acredite, a obediência, a estratégia, a orientação e a direção que Deus nos dá, nos levará a viver os maiores milagres da nossa vida. O caminho da obediência é um caminho de milagres. Agora você escolhe, você quer ir com todo mundo, para onde todo mundo está indo, ou você quer ir para o caminho contrário que Deus está te mandando? Mas todo mundo faz, todo mundo está indo. Nós estamos vivendo agora uma época de modismo. Tudo que vira moda, todo mundo quer fazer. Agora eu quero que você entenda a revelação da palavra. Por que que o Neemias, quando encontra aquele conterrâneo, quando ele recebe a notícia que lá em Jerusalém o povo está padecendo, sofrendo, ele se assenta, chora, lamenta. Só que aí ele entra num propósito de jejum e oração. Quando Neemias começa a orar, começa a jejuar, é nessa hora que começa a arder nele o chamado de Deus. É nessa hora que começa a arder nele algo poderoso de Deus para a vida dele. Só que a essa altura, como estava a vida do Neemias? Meus amados, se a gente entender que o exílio na Babilônia durou 70 anos, sabe o que isso significa? Ou que o Neemias chegou muito jovem na Babilônia e já estava vivendo ali pelo menos há mais de 40 anos, ou até mesmo que talvez o Neemias tivesse nascido na Babilônia, ou levado para a Babilônia como um recém-nascido, ou levado como um jovem, talvez de 13, 14 anos. Só que o Neemias virou o que na Babilônia? Ele virou copeiro do rei. Ele tinha acesso à mesa do rei, ele tinha acesso à comida do rei, ele tinha acesso à bebida do rei. A vida dele estava muito confortável. Quando de repente o Espírito Santo começa a arder dentro dele, dizer: vai lá para o meio do povo que está passando dificuldade. Eu quero que você vá lá para Sião ajudar a reconstrução. Ao invés de você ficar mexendo o açúcar no chazinho do rei, você vai lá ajudar a mexer a massa para fazer o concreto para restaurar o muro. Aí a palavra diz, amados, que no outro dia o rei olha para o Neemias, e o Neemias está com o semblante caído, triste. Por que que ele está triste, gente? Porque o povo está lá passando fome. Já não é mais isso, não. Sabe qual é a tristeza que ele está sentindo agora? Porque ele precisa abrir mão dos privilégios que ele tem no palácio do rei. Ele precisa abrir mão agora dos privilégios que ele tem. Ele vai ter que sair da sua zona de conforto, deixar seu quarto, vai ter que deixar sua vida confortável para fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando ele fazer. E como o Espírito Santo gosta de aprontar coisas com a gente, né? O Espírito Santo gosta de pregar peças na gente, a mandar a gente fazer coisas que a gente não quer. Não é fácil você ir para a contramão do mundo, porque você tomar essa decisão implica em você abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, abrir mão de conforto para fazer a vontade de Deus.
abrir mão daquilo que a gente gosta, do que a gente quer, que nos dá um certo prazer, mas decididos a andar na vontade de Deus. Imagina só, será que o Neemias tomou essa decisão e foi tudo bem? Ele também encontrou pessoas contrárias. Teve gente também que disse: você está maluco, rapaz? Olha onde você está. Você vai largar isso aqui que você está vivendo para ir lá no meio daquela sujeira, daquela bagunça, no meio daquela dificuldade, a gente passando fome, no meio daquele aperto, está uma bagunça que só aquela Jerusalém. Pois é, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi o que Deus falou comigo. Então eu vou entrar na direção que o Espírito Santo está me dando, porque eu sei que se eu obedecer a Deus, Ele há de prover tudo que eu preciso. Quer andar na contramão? Vai ter que assumir os riscos. Andar na contramão do mundo. Todo mundo mente, mas eu não vou ficar nessa mentiraiada, não. Todo mundo faz, todo mundo adultera. Você vai escutar essas músicas aí, meu Deus do céu, os tais dos sertanejos universitários, eu fico ouvindo às vezes umas coisas. É uma moda agora, porque não sei se você sabe, mas a música, ela tem o poder de influenciar pessoas. A música tem essa capacidade de influenciar pessoas. Aí as mulheres hoje que vão cantar sertanejo, a moda agora das mulheres que cantam sertanejo é dizer o quê? Paga com a mesma moeda. Foi traída, faz o barraco. Só que aí você vai para a palavra leva você para o caminho do perdão, do arrependimento. Você vai para a palavra, é totalmente contrário ao que a sociedade está tentando nos levar. Irmãos, não é fácil você ser diferente, porque é isso mesmo. Andar na contramão é você ser o diferente, e o diferente é criticado, é zombado, riem da gente, zombam. Ninguém quer fazer trabalho com você na escola, porque você é o crentão da turma. Ninguém quer sentar com você na mesa, porque você é a pessoa que antes de comer vai fazer oração. Você é o todo diferente. Mas eu repito, mais vale agradar a Deus do que você ficar se preocupando em andar no mesmo caminho que todo mundo anda para querer agradar homens. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus e fazer conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Miqueias, Neemias, todos eles decidiram andar na contramão do mundo. José, uma baita de um mulherão, hein? Dando em cima de José: deita comigo, José. O covarde correu. Pois é, melhor é um covarde salvo do que um pegador valente indo para o inferno. Foi isso que esses grandes homens nos ensinaram. Então hoje, o Espírito Santo está falando para algumas pessoas aqui: seja humilde, volta, pega o caminho inverso, faz o que Deus está mandando. Faz o que o Espírito Santo está falando contigo, obedeça, porque o caminho da obediência vai te levar a viver os maiores milagres da sua vida. Vai ser fácil? Não. Como é que eu vou conseguir? Por isso que o Miqueias disse: eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Sabe quem é que vai te ajudar? Sabe quem é que vai te dar força? É o Espírito de Deus. Quem vai te fortalecer para você conseguir é o Espírito de Deus.
Então eu aconselho você a buscar muito a presença de Deus e dizer: eu preciso ser fortalecido pelo Espírito Santo. Eu convido essa igreja a ficar de pé e nós vamos dar uma salva de palmas a Jesus nessa hora. Eu convido você a abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. Eu convido você a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu desafio você, essa é a palavra, eu desafio você a dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, ainda que ela seja contra tudo e contra todos. Oh glória! Oh glória! Fecha os teus olhos, levante as suas mãos, entra no lugar secreto agora, entra na nuvem e ouça o que o Espírito Santo vai falar contigo. Entra na presença de Deus agora e sinta o mover do Espírito Santo em sua vida. Oh maravilhoso Deus, seja entronizado, seja glorificado Pai, seja adorado Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Não é fácil ser o diferente, não é fácil andar na contramão deste mundo, mas que esta palavra venha ser o encorajamento que nós estávamos precisando, para fazer não aquilo que os homens esperam que façamos, mas para fazer aquilo que o Espírito Santo nos direcionar para fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se enchendo da presença de Deus aí. Se você está num beco sem saída, mas está na obediência, se prepare, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um mover e vai te surpreender, porque quem anda no caminho da obediência vive milagres. Oh glória! Deus, a tua palavra diz: bem-aventurado o homem que Deus lhe dirige os passos. Levante a sua voz e diga: dirija os meus passos, Senhor, conduz-me no teu caminho, Senhor, me leva a andar na tua presença e na tua vontade, a fazer o teu querer, ó Deus. Oh aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Vem agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu estou aqui. Deixa tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Deus é teu, este meu coração. Eu entrego toda a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja nem palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Cante, igreja, toque em minha vida. Toque em minha vida, Espírito. Vem me envolver. Vem me renovar. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, vem me
Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Manifesta o teu poder, Senhor. Se alguém aqui estava sendo enfraquecido, porque estava sendo dominado pela multidão, a tua palavra diz, meu Deus, que aquela mulher, ela estava com uma hemorragia já há 12 anos. Como uma pessoa com uma hemorragia consegue romper uma multidão? Só pode ser a força que vem de ti. Então, se essa pessoa está fraca diante das adversidades, não está tendo coragem de andar no caminho que o Senhor determinou, Pai, nós oramos a Ti nesta hora. Coloca sobre esta vida agora a força do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos decididos, Senhor, a andar pelo caminho que o Senhor determinou para a nossa vida. Nós estamos determinados, Pai, a entrar em colisão, seja com parente, seja com amigos. Nós estamos dispostos a abrir mão do que for necessário para obedecer a Tua voz e andar na Tua presença, Senhor. Aleluia. Adore, adore, glorifique, sinta o mover do Espírito Santo que está aqui neste lugar, nesta noite. Deus preparou esta noite para ser noite de renovo para nossas vidas. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar pelos meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Diga de si. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até ele fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar pelos meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e me ver pra Deus. Colidir no mundo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu,
Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Viver pra Deus. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, ou alguém que estava afastado, afastada, quer se reconciliar hoje? Se tiver, você vai levantar assim a tua mão e nós vamos orar pela tua vida. Quer se reconciliar hoje, meu irmão? Glória a Deus pela tua vida. Não se envergonhe, sai do lugar, vem aqui diante do altar que nós vamos orar por você. Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Oh, glória. Eu convido você que está aí assistindo agora essa mensagem, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Entrega a tua vida para o Senhor hoje. Alguém vai dizer, você está louco? Você vai dizer assim, eu estou fazendo o que Deus está me chamando para fazer. Aí mesmo na sua casa, basta você dar esse sinal, ó. Levantar a sua mão e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu vou entrar no caminho contra tudo e contra todos. Vão me criticar. Você me permite, irmã, contar a tua história quando você saiu da igreja? Quando você saiu daqui? A Cacilda, o esposo, estavam congregando aqui na igreja e o pastor que estava aqui era um pastor muito querido, quem é da época lembra, e esse pastor saiu do ministério e abriu a igreja dele. E a Cacilda e o esposo, que vocês tinham muita ligação com ele, né? Vocês casaram, ele fez o casamento deles, então tinha muita ligação. Então, como eles tinham uma amizade, uma ligação muito forte com o pastor saiu da Paz e Vida, foi abrir uma igreja um pouco mais à frente, e disse, vou também, vou para lá. Só que depois de um tempo, o Espírito Santo começou a falar para eles assim, volta lá, volta para a Paz e Vida. Aí a gente fica assim nessa hora, né? O que vão falar? O que vão dizer? Vão me julgar? Quando vocês saíram de lá também para voltar para cá, algumas pessoas pararam de falar com vocês, né? Disseram que vocês estavam sem visão espiritual. Mas aí você vê, né? O que eles fizeram quando decidiram voltar? Fizeram aquilo que o Espírito Santo estava falando ao coração deles. Então eu estou usando essa história deles porque talvez alguém esteja ouvindo agora, nesse momento, essa pregação, ouvindo essa minha ministração, e você é alguém que já foi da Paz e Vida, você foi para outro ministério, para outra igreja, talvez ferido, machucado, desiludido, não sei qual o motivo. Aí você foi, só que o Espírito Santo está falando no teu coração que é para você voltar para o teu cargo, para o teu departamento, para o teu ministério. Você está aí pensando, mas o que vão pensar de mim? Vão me criticar, vão dizer isso, vão dizer aquilo. Pois é, servir a Deus é isso. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai criar algumas contradições. Eu não sei se você está aqui na igreja, eu não sei se você está assistindo agora, mas eu aconselho você a fazer o que Deus está falando para você fazer. Se o Espírito Santo está dizendo que é para você voltar, tem um texto em Deuteronômio que eu tenho tanto temor. Tem um texto em Deuteronômio que diz assim, pastor Gilberto: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus,
Não endureçais o vosso coração. Não endureçais a vossa cerviz. O que é isso? Deus está falando e a pessoa está assim, ó, se segurando. O Espírito Santo está mandando a pessoa aí, ela está lá, se segura. Eu sei que você não está desviado, eu sei que você não se desviou, eu sei que você continua crendo em Deus. Talvez você vá precisar de muita humildade agora, para fazer como os filhos de Israel, que estavam seguindo um caminho, quando Deus de repente disse, voltem, e eles voltaram, se depararam até num beco sem saída, mas viveram um milagre. Se você está aqui, eu quero orar por você, eu quero te receber de volta e te abraçar, dizendo que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Eu estou falando para alguém que sabe que já está na hora de você voltar para o teu ministério, para a obra do Senhor. Eu quero que você saia do teu lugar, se você está na reunião, e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você é um homem, eu vou te dar um abraço. Se você é uma mulher, vou pedir para minha esposa te dar um abraço. É tempo de voltar. Está na hora de você voltar. É contigo que Deus está falando, irmã? Eu não te conheço. Se tiver mais alguém, se você está assistindo aí, pastor, eu estou assistindo o culto aqui, volta. Você pode ser julgado por alguns, recriminado por outros, mas eu garanto a você que pelo Espírito Santo você vai ser abraçado, você vai ser abraçada, porque você vai estar fazendo aquilo que Deus está falando contigo. Oh, glória, glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Obreiro ele, fez curso de obreiro, trabalhou. Eita glória. Vamos ajoelhar, que nem essa nossa irmã ajoelhou aqui. Você deve estar, eu nem vi se ajoelhando, perdoa, deve estar com o joelhinho cansado, mas o Senhor vai renovar tuas forças. A igreja estende as mãos para essas pessoas aqui, e você que está aqui à frente, diga assim: Senhor meu Deus, diga com fé: Senhor meu Pai, a tua palavra diz, bem-aventurado é o homem que o Senhor lhe dirige os passos. E eu te agradeço, porque o Senhor me conduziu até esse altar. Eu vou fazer a tua vontade, em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, para todo sempre. Amém. Continue orando, porque a igreja está orando pela tua vida. Inclusive você que está em casa entregando a vida para Jesus, se reconciliando, ou recebendo o chamado para voltar para a paz e vida. Eu vou orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito e todo-poderoso, a quem estiver entregando a vida ao Senhor hoje, escreva o nome no livro da vida e do Cordeiro. Quem estiver se reconciliando hoje, que o Senhor o receba, perdoando suas falhas, erros e pecados, e dando o renovo necessário para recomeçar na tua presença, e que hoje seja feita uma nova aliança contigo. Pessoas que hoje, meu Deus, sentiram um chamado para voltar para a tua casa e para a tua obra, eu oro pedindo que o Senhor lhe dê direção espiritual, fortaleça, honre, e em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra na vida do teu povo, na vida desse teu servo, na vida dessa tua serva. E nós decidimos obedecer ao Senhor, ainda que seja na contramão do mundo, para glorificar e exaltar o teu nome. Assim seja feito, para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Fiquem de pé. Eita glória!
Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.